Ele, que foi prefeito da cidade de São Paulo, governador do estado de São Paulo e que hoje se dedica exclusivamente às suas atividades empresariais. Governador João Dória, uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui, nos assistindo, nos ouvindo. Um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Maravilha. Olá a todas e todos, começa agora mais um episódio do podcast Conversar. Hoje, como vocês podem ver, estamos num cenário um pouco diferente do habitual. É que eu, Caio Zanin, professor José Márcio Rego e meu amigo Adriano Stringini, estamos aqui na sede do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, para entrevistar ele, que foi prefeito da cidade de São Paulo, governador do estado de São Paulo e que hoje se dedica exclusivamente às suas atividades empresariais. Governador João Dória, uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Caio, muito obrigado. Zé Márcio, muito obrigado também. Adriano, meu bom amigo, muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui, nos assistindo, nos ouvindo. Um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Maravilha. Governador, no começo da semana, todos os brasileiros comprometidos com a democracia nos emocionamos com o fato da Fernanda Torres ter vencido um Globo de Ouro pela primeira vez, na nossa história, interpretando a Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. A história do Rubens Paiva se comunica fortemente com a história de outro deputado que foi cassado também no AI-5, na mesma lista do Rubens Paiva, chamado João Agripino da Costa Dória, seu pai. Eu queria que o senhor, se pudesse, fizesse uma reconstrução desse momento na sua vida. O que foi a sua vida antes do golpe de 64 e o que foi a sua vida depois, até chegar aqui? Ótima pergunta e muito obrigado até pela lembrança. Eles ficaram exilados na mesma embaixada, inclusive, na embaixada da Iugoslávia, que era uma das poucas embaixadas, Zé Márcio, que estavam concluídas em Brasília em 1964. Brasília foi fundada em abril, ou inaugurada em abril de 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek. Poucas embaixadas estavam prontas em 64, quando houve o golpe militar, no dia 1º de abril, que os militares, naquela época, insistiam em dizer em 31 de março. O golpe foi no dia da mentira. Foi exatamente como uma grande mentira da Revolução, que não foi revolução, e sim um golpe de Estado, no dia 1º de abril. E meu pai foi exilado nesta embaixada, que era uma das poucas, repito, que estavam funcionando em Brasília, e juntamente com Rubens Paiva. Aliás, Rubens Paiva, ali estava também o Baby Bocaiúva, que é citado no livro do Marcelo Rubens Paiva e também no filme, e igualmente o Sebastião Neri, que foi um grande jornalista, faleceu recentemente, que também era deputado federal. Eram 14 parlamentares que estavam ali na embaixada da Iugoslávia e que fortaleceram muito as suas amizades. Os partidos não eram os mesmos, obviamente não eram todos o mesmo partido. Meu pai era do PDC, do Partido Democrata Cristão, que não era o partido do Rubens Paiva, mas eram amigos e amigos de ideais e de princípios também. Nenhum ali era comunista, todos foram caçados, acusados de serem comunistas. Eles eram patriotas, eram defensores do Brasil, da pátria, da liberdade e da democracia. Mas, diante da ditadura, foram acusados de serem comunistas, como se, por serem comunistas, se fossem, seria uma justificativa para você exilar alguém do seu país, da sua pátria, pelo seu exercício na condição política de
estar advogando o comunismo. Como hoje nós temos o Partido Comunista do Brasil, você não está exilando ninguém, nem condenando ninguém por fazer parte de um partido que está formalizado na Constituição e faz parte do Congresso Nacional, e é o Partido Comunista Brasileiro. Mas, sob a acusação de comunismo, foram caçados. Aliás, como eles, centenas de brasileiros, intelectuais, jornalistas, artistas, políticos, figuras da sociedade civil, que foram caçados e praticamente todos foram exilados. E alguns, infelizmente, foram seviciados, foram vítimas aqui de sevícias e de torturas, como foi o caso do Rubens Paiva e de dezenas de outros parlamentares, jornalistas, pessoas que tinham posições distintas e contrárias àquele movimento da ditadura. E no caso do Rubens Paiva, ele foi assassinado. E até hoje essa história não foi contada na íntegra, porque meu pai me dizia que o corpo do Rubens Paiva foi jogado no mar, do alto de um avião da FAB. Por isso é que não se encontrou até hoje o corpo do Rubens Paiva. O filme não retrata isso, nem o próprio livro do Marcelo Rubens Paiva trata isso. Mas meu pai me dizia, assim como o próprio Sebastião Neri, de quem eu fui amigo também, dizia que o Marcelo Rubens Paiva, depois de morto, para que não se encontrasse o corpo, teria sido jogado no Oceano Atlântico, do alto de um avião da FAB. Então, uma história ainda não concluída até hoje. O livro é um livro bastante interessante, e o filme mais interessante ainda, porque tem um elenco fabuloso e um trabalho extraordinário da filha da Fernanda Montenegro, que conquistou, com muita justiça, o Globo de Ouro, a primeira vez que uma artista brasileira ganha um prêmio tão importante como esse. É o segundo prêmio mais importante do cinema brasileiro. E uma menina inteligentíssima, né? Não sei se vocês leram o romance dela, A Glória e o Seu Cortejo de Horrores. Vocês chegaram a ler, não? Não. Ela é uma da grande, Fernanda? Da Fernanda. É uma grande escritora, viu? É uma menina inteligente e uma grande escritora. Isso eu não sabia. Da sua inteligência, da sua habilidade e capacidade interpretativa, isso todos nós já sabemos. Vale a pena ler. Mas a como Glória escritora, eu não sabia. A Glória e o Seu Cortejo de Horrores é o título do livro dela. E seu pai vai para essa embaixada da Iugoslávia no porta-malas de um Opala. Isso. Dirigido por quem? Pelo deputado Ulisses, né? Guimarães. Isso. Foi o Ulisses, que era muito amigo de meu pai. Aliás, foi amigo até a morte do meu pai, durante toda a vida. Meu pai faleceu antes que o doutor Ulisses, com quem eu convivi, de quem eu privei a amizade também. Você frequentava a casa na Rua Campo Verde, né? Isso, exatamente, com a dona Nora, que nos recebia sempre com um bom café. Aqui, a Rua Campo Verde é pertinho de onde nós estamos aqui, nesse momento, na Avenida Faria Lima, uma travessa aqui da Faria Lima. O doutor Ulisses morou a vida inteira. Desde que ele veio de Rio Claro, ele sempre residiu na mesma casa, no mesmo endereço, com a mesma, eu diria, simplicidade que ele sempre praticou, ele e a dona Mora. E foi exatamente isso que aconteceu. Meu pai foi para a embaixada com a roupa do corpo, assim como todos os demais. Aliás, não foi só ele. O Rubens Paiva também, o Bebe Bocaiúva, o Neri e os demais parlamentares que estavam ali foram com a roupa do corpo. Eu me lembro de ter ido, Adriano, com minha mãe, levar uma trouxa de roupas, porque não podia mala, você não podia levar mala. Havia um cerco do Exército nessa embaixada, repito, acho que nós devíamos ter talvez 4 embaixadas funcionando, salvo algum equívoco de memória, apenas nesse período. E essa embaixada era a embaixada onde abrigou o maior número possível de parlamentares. Eu me lembro de ter levado com minha mãe uma trouxa, era uma trouxa mesmo, um lençol amarrado com um par de sapatos, meias, as roupas íntimas do meu pai, uma camisa, João, pijama, escova de dente, etc., que não podia mala. Era interessante, não podia. E tivemos que abrir ainda a trouxa para que houvesse a fiscalização, a revista feita pelos militares até o nosso ingresso na embaixada. E me lembro bem, Zé Márcio, Brasília não tinha verde,
Brasília era uma cidade com aquela terra vermelha de Brasília. E eu me lembro muito bem, quando nós chegamos havia uma distância mais ou menos uns 200 metros entre a rua onde ficava a embaixada, a avenida onde ficava a embaixada, até chegar à embaixada, que ela estava afastada e cercada pelo exército também. E eu me lembro de ter chegado com o meu tênis vermelho, nunca me esqueço disso, pela terra vermelha que havia ali. Não tinha um pedaço de grama, não tinha uma sombra, não tinha uma árvore, não tinha nada. Tinha a embaixada, que era uma embaixada moderna na sua concepção, ela está lá até hoje, uma arquitetura moderna, muito concretada, levando com a minha mãe a trouxa com um pouco de roupa, escova de dente, pasta de dente. Ô, João, o Caio me ligou hoje à tarde, né? Falou, professor, estou impressionado o sofrimento, né, do João Dória, você lendo o livro, né? Impressionado. E eu sempre lembro, o meu escritório é ali na Rua Sergipe, e eu sempre lembro de você passando na Antônia de Queiroz, você estudou ali no Marina Sintra, Isso né? mesmo, exatamente. Para fazer a curva ali, então eu passo na Antônia de Queiroz. Está lá a escola até hoje, a escola estadual, professora Você sofreu Marina Sintra. muito, né? Impressionante. Do sofrimento sempre se tira o aprendizado, mas nós tínhamos um padrão de vida muito bom. Meu pai chegou como baiano, chegou como imigrante, não vou dizer pobre, mas com dificuldade, a São Paulo, mas trabalhou muito, como praticamente todos os imigrantes que vêm a São Paulo até hoje. São Paulo continua sendo a meca da oportunidade para os que querem trabalhar, sejam brasileiros ou sejam estrangeiros. Meu pai veio muito obstinado em conquistar um espaço e ter uma oportunidade de vida aqui, melhor do que a vida que ele tinha na Bahia. Trabalhou, teve sucesso, se tornou um empresário bem-sucedido no mundo da publicidade e também no mundo do varejo. Meu pai criou uma agência de publicidade chamada Doria Associados, chegou a ser a terceira maior agência de publicidade do Brasil, e tinha, junto com um sócio americano, uma rede de calçados que foi a maior do país naquela época, na década de 60, Calçados Clark, e que tinham lojas, principalmente em São Paulo, Rio, Curitiba, e onde foi uma marca de muito sucesso. Até que veio o golpe de 64, aí foi a debacle da família, porque meu pai foi neste porta-malas de um Opala, que ajudou a salvá-lo, e colocado na embaixada. A embaixada foi colocada dentro de um avião, assim como todos os demais, que, inclusive o Rubens Paiva. É que o Rubens depois voltou, inadvertidamente, porque os que ficaram no exílio por 10 anos, incluindo meu pai, sobreviveram, ainda que com todas as dificuldades, mas não foram eliminados. Não foram eliminados, mas privados de voltar ao país. E nessa circunstância, a nossa vida mudou. Nós tínhamos uma bela casa com piscina no Pacaembu, tinha motorista, tinha carro importado, tínhamos tudo do bom e do melhor, fruto do trabalho exaustivo do meu pai, ao longo de 30 anos, até conquistar um patrimônio e um padrão de vida de alta qualidade. Perdeu tudo, da noite para o dia acabou tudo. Minha mãe teve que vender tudo, carro, casa, obras de arte, tudo. A nossa sobrevivência, ao longo dos anos, meu pai sempre dizia, até com uma certa jocosidade, que nós tínhamos comido os quadros, porque ele foi vendendo as obras de arte para poder sobreviver no exterior. Nós fomos presídio essa sua também. Obsessão por Di Cavalcanti vem daí, né? Vem daí. Para resgatar um pouco. Porque meu pai perdeu todas as obras de arte. Perdeu porque ele vendeu ao preço que quiseram pagar. Numa situação onde você tinha que sobreviver, você não ia ficar dizendo, não, o quadro vale X ou vale Y. Quanto você quer pagar? Porque ele precisava comprar comida, precisava nos sustentar. Nós fomos para o exílio também. Eu fiquei exilado com meu pai. Eu não fui a vítima do exílio, mas indiretamente fui. Eu e o Raul, meu irmão, que você conhece tão bem, e minha mãe, nós ficamos no exílio com o meu pai, até que acabou o dinheiro no exílio. Meu pai já não tinha mais dinheiro para nos sustentar no exílio, mesmo tendo vendido todo o patrimônio, porque vendia, repito, Caio, pelo preço que queriam pagar. Naquela época não tinha internet, não tinha... A única forma moderna de comunicação era telegrama, e o telefone interurbano que você pedia de manhã com horário marcado à tarde para receber o interurbano. Você ligava para a telefonista, eu quero falar com Paris, marcava o horário, 10 horas da manhã, 4 horas da tarde você vai receber a ligação
não tinha ligação direta, você não discava ao telefone para falar, você tinha que pedir para a telefonista e ela falar. Então, foi um período de muita dificuldade. E tanta dificuldade, Márcio, que nós ficamos um bom período, na verdade, 8 anos da nossa vida, com minha mãe sendo a rima da nossa família, com enorme dificuldade, porque as mulheres na década de 60, 50 e 60 não eram preparadas para serem executivas, empreendedoras, advogadas, médicas, economistas, eram preparadas para serem mães, donas de casa. Eu me lembro da minha mãe preenchendo aquela ficha, profissão, do lar. Era assim que escreviam as mulheres, estão preparadas para serem do lar. Minha mãe fez curso de letras, nada contra o curso de letras, mas a preparação era apenas para formar melhor intelectualmente minha mãe, mas ela era dona de casa, ela foi preparada para isso. Ô, João, e você já nessa época tinha essa fé, essa ligação, já fazia oração? Isso foi importante, né? Muito. Para a resistência, né? Muito, porque, Zé Márcio, minha mãe não tinha condição sequer de pagar a conta de luz da nossa casa. Nós ficamos sem luz várias e várias semanas. Como é que ela pagava a conta de luz depois de um enorme sacrifício, depois de uma semana, 10 dias? Era light naquela época que cortava a luz, porque não tinha pagamento, era uma vergonha para nós. Nós morávamos num pequeno apartamento, depois de ter morado numa mansão no Pacaembu, por falta de pagamento. Porque as poucas joias que ela ainda tinha, dadas pelo meu pai, ela ia no prego, que é da Caixa Econômica Federal, na Praça da Sé, está lá no mesmo lugar. Primeiro andar na Caixa Econômica Federal, na Praça da Sé, seção de custódia, mas popularmente conhecido como prego. Ela ia lá, eu fui com a minha mãe várias vezes, ela tirava o anel, entregava, tinha um sujeito com aquele óculos com a lente, dizia, isso aqui vale tanto, também o preço que valia pelo empréstimo, pagava, você deixava a joia, 3 meses depois tinha que resgatar. Se não resgatasse, ia leilão. Eu mesmo assisti, o leilão era do lado. E era uma choradeira enorme, porque quem não conseguia pagar, perdia. Ou o relógio, ou a joia, ou o colar, o que tinha colocado ali. E aquilo ela pagava a conta de luz, comprava um pouco de comida, ia buscar 3 meses depois, num agiota, dinheiro para poder resgatar a joia, ficava devendo para o agiota. Foram 8 anos de muita dificuldade. Então, eu tomei muito banho frio com o Raul, meu irmão, sem luz em casa, não tinha televisão, não tinha nenhum conforto, e nós só não tínhamos os nossos alimentos deteriorados, porque tinha uma vizinha do andar superior, que era a nossa amiga, muito solidária, minha mãe. Cedia um espaço na geladeira. Cedia a geladeira, exatamente. Porque nós não tínhamos... Tinha geladeira, mas não tinha energia. Nós não tínhamos dinheiro para comprar gás. Gás, botijão de gás. Era no álcool. Era no álcool. Era na espiriteira, que chama. Era espiriteira. Era uma tábua com lata de sardinha, preso com 4 pregos, para ela não desencaixar. A mãe colocava o álcool, um enorme risco, e ali aquecia a nossa comida. E também nessa vizinha de cima ela deixava cozinhar o feijão, porque feijão você não consegue cozinhar em espiriteira. Você precisa de panela de pressão. Então ela gentilmente cedia a panela de pressão para fazer o feijão, e a nossa comida era feijão, arroz e ovo. Ovo, arroz e feijão. Arroz, feijão e ovo, arroz e feijão, todo dia. Era a única comida que nós tínhamos em casa. Nós não tínhamos dinheiro para comprar carne. O privilégio era comprar salsicha, que era barato, como até hoje é razoavelmente barato. Então foram 8 anos de privação. Mas eu não tenho raiva, nem ódio, nem má lembrança disso. Isso nos ensinou, na resiliência, o que é saber sobreviver diante da dificuldade. E reconhecer o valor daquilo que você tem, daquilo que você conquista, e até de respeitar as pessoas mais humildes e mais simples por aquilo que elas não têm. Então foram lições de vida importantes para mim e para o meu irmão Raul, com um enorme sacrifício para minha mãe. Minha mãe pagou um preço caro, tanto que ela morreu muito cedo. Minha mãe morreu com 36 anos. Nossa. Por isso, tristeza, sofrimento, desgaste de uma mãe que tinha cuidado dos 2 filhos. Meu pai estava no exílio. Se voltasse, seria preso. Como foi o Rubens Paiva? Voltou, foi preso. Como todos os que voltavam, intelectuais, jornalistas, artistas, que ousavam retornar ao Brasil, eram presos na fronteira. Então, minha mãe solitária, a família da minha mãe não ajudou minha mãe, como deveria ter feito. Isso foi uma tristeza também enorme. Isso foi o que mais desgastou minha mãe, foi a família dela
não ter. Isso é uma história triste, mas é uma realidade. Por que isso, Caio? Meu pai era nordestino, baiano. A família da minha mãe, uma família rica, do interior de São Paulo, Pirassununga, de fazendeiros, não queria que minha mãe casasse com um nordestino. Era depreciativo naquela época você ter uma relação amorosa com um nordestino. Aliás, eram todos chamados de baianos. Baiano. Naquela década de 60, você falava de uma maneira pejorativa, é tudo baiano. Então, quando minha mãe, dado o exílio e o retorno ao Brasil, ao invés de ajudar minha mãe, estender a mão, já está vendo, não falei? Foi casar com um baiano, sem vergonha, foi caçado, está no exterior, agora você não tem nada. E vai ficar sem nada. Olha que coisa triste. Quando deviam ter, minha avó, a mãe da minha mãe não era viva. Se fosse, isso não teria ocorrido. Ô, João, você falando isso, me lembro, anteontem assisti, por acaso, um personagem político, está disponível na internet, no Facebook, no YouTube, um personagem político importante, dizendo o seguinte: olha, a ditadura matou pouco, devia ainda matar 30 mil pessoas, inclusive o atual presidente, né? Não preciso falar o nome do personagem, né? Que absurdo. Jair Bolsonaro. Isso é um absurdo completo. Isso é um absurdo completo. Tá disponível. E alguns dizerem que não houve ditadura no Brasil, que isso? É quem não viveu essa história, quem não conheceu. Eu vivi essa história. Eu vivi a ditadura. Vídeo. Chegou a ver esse vídeo? Não. Está disponível. Eu vi, inclusive, na Avenida São João, a agressão de militares às pessoas que ali protestavam contra a ditadura, abaixo da ditadura. Era cacetete na cabeça das pessoas, não era... Cacetete, de qualquer forma, já seria uma ação de violência por alguém que faz um protesto, já é condenável. Agora, você descer um cacetete na cabeça das pessoas, eu vi as pessoas ensanguentadas, caídas no chão, e os cavalos pisoteando em cima, eu vi isso acontecer. Eu vi ali na Rua Maria Antônia o ataque dos maquenzistas contra os uspianos, ali numa situação de massacre, estimulando as jovens, agredindo os jovens, porque uns tinham um pensamento à direita, outros à esquerda. Um absurdo. Eu vivi isso, eu assisti isso. Assim como vi a debacle do meu pai e de outros que foram para o exílio e daqueles que perderam suas vidas. E não foi só o Rubens Paiva. Muitas pessoas anônimas que não tiveram a circunstância de vida de um Rubens Paiva perderam as suas vidas. Além de terem sido viciados, terem sido mutilados, foram mortos. Como não houve ditadura no Brasil? Ou dizer que isso foi revolução? Revolução do quê? Uma ditadura imposta ao país, uma censura aplicada ao país durante 20 anos. Eu vivi essa história e eu faço questão de contar sempre, e falo muito aos meus filhos. Ela existiu sim, e ditadura nunca mais. Por isso é que eu me posiciono sempre, seja os movimentos totalitários, de direita ou de esquerda, são condenáveis. Populistas de esquerda e direita têm uma enorme tendência a se tornarem ditadores. Olha o que aconteceu com a Venezuela, olha o que aconteceu com a Nicarágua, olha o que aconteceu com a Rússia, olha o que aconteceu contemporaneamente com outras nações de regimes populistas na Europa, aqui na América Latina, e em outras regiões, inclusive na Ásia, vivem essa amargura hoje, no século XXI. E, infelizmente, vemos um mundo com mais chances de piorar do que melhorar. Se já não bastassem os conflitos que temos, estamos na expectativa agora de um governo americano que se sente o governo do império, para tomar o Canadá, para fazer a tomada da Groenlândia ou da Dinamarca, para tomar o canal do Panamá, dos panamenhos, para mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, para condenar os latinos, sejam mexicanos ou outros do continente latino-americano, numa mão de obra que foi tão importante para construir os Estados Unidos da América, para condená-los como se fossem sub-humanos. João, então, estamos vivendo momentos tristes na vida da humanidade. Eu havia prometido para mim mesmo não fazer essa colocação. Eu havia prometido, até comentei com a Letícia, mas eu não resisto, viu, Stringini?
Eu, ao longo da minha vida, tive algumas profecias que se cumpriram. Eu, sem querer fazer apologia do seu nome e da sua candidatura, não, nada disso. Mas sendo rigorosamente sincero, eu acho que você tem uma predestinação. Até esse movimento seu de saída política, que é rigorosamente sincero, eu estou convencido disso. Não é? E é, não tenho a menor dúvida. Vai possibilitar você sair da exposição à chuva e ao sol, né? E você está fadado, se você está fadado a ser presidente da República do Brasil. Eu não estou fazendo apologia e nem estou lançando a tua candidatura. Eu estou fazendo um registro que isso aqui vai ficar nas nuvens, né? No YouTube, enfim. Não sei, o que você acha disso, Caio? Olha, eu não pergunto para ele, que é para não constranger. Você já sabe qual é a minha resposta. Eu acho que, ultimamente, João vem dizendo, né, que não tem mais interesse, né? E eu até gostaria de perguntar, foi mais difícil entrar na política ou tomar a decisão de sair dela? Uma bela pergunta. Uma boa pergunta. Primeiro, Zé Márcio, obrigado pelo carinho da sua manifestação. Eu tomei uma decisão muito difícil de vir para a política, saindo do campo empresarial, onde eu construí essa trajetória vindo do nada. Dada a circunstância do meu pai, eu não tinha nada. Eu era um desempregado numa situação de enorme dificuldade e que fui buscar emprego aos 13 anos de idade, porque precisava ajudar minha mãe. Toda noite nós chorávamos. E o que nos acalmava eram as orações que você estava mencionando, que nós fazíamos em casa à noite, eu e minha mãe. O Raul era muito pequenininho, ainda não tinha consciência disso. Era o único momento onde minha mãe parava de chorar, era quando iniciávamos as nossas orações. Aquilo nos ajudou a sobreviver diante de tamanha dificuldade e até, eu não vou dizer que nós chegamos a passar fome, mas quase, diante dessa circunstância. E foi a oração que nos ajudou a ter um pouco de resiliência e de esperança. Eu vim para a vida pública em nome do meu pai, pelo seu mandato cassado. Eu quis, de certa forma, resgatar isso, disputando uma eleição que foi de 2016 para a Prefeitura de São Paulo. Eu não tinha nenhum vínculo de ordem política, não tinha nenhuma orientação de ordem política, embora um enorme respeito pelo PSDB, pelas figuras de André Franco Montoro, José Serra, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, mas eu não tinha nenhuma vinculação e nem uma estruturação de ordem política. Tanto que eu vim para disputar era o azarão completo. Quer dizer, alguém que está fora da política vai disputar a Prefeitura de São Paulo, a maior cidade da América Latina, a 7ª maior cidade do mundo, onde aqui tinha o Fernando Haddad como prefeito, candidato à reeleição, Marta Suplicy, ex-prefeita, candidata à prefeitura, a Luísa Erondina, ex-prefeita, candidata à prefeitura, o Major Olímpio, que era o deputado estadual mais votado do país, disputando, Celso Russomano, que era o deputado federal mais votado do país, disputando, só para falar dos 7 mais importantes. Eram 14 candidatos, eu era um desses 14. Não tinha a menor chance nem sequer de vencer as prévias do PSDB. Disputando com o André Matarazzo, aliás, estava falando com ele agora, pouco antes de começar aqui, que era o franco favorito do PSDB. Depois ainda entraram para disputar Bruno Covas, Ricardo Trípoli e Zé Aníbal. Tinham 4 ícones. Zé Aníbal foi presidente do PSDB, secretário de Estado. Bruno senador, Covas, né? Senador. Chegou a ser senador. Substituindo o Serra, né? Substituindo o Serra. O senador... e tendo sido deputado federal também. Enfim, só grandes nomes. Tornando uma longa história curta, venci as prévias e venci a eleição no primeiro turno. A única vez na história do país que um candidato numa capital como São Paulo venceu a eleição no primeiro turno. Depois fui disputar o governo do Estado e venci novamente. Cumpri, Caio, a minha missão de ser honesto, ser decente, ser transformador à frente da Prefeitura de São Paulo e do governo do Estado, montando boas equipes, com um bom time, honestos e transformadores, sem agredir ninguém e sem fazer nenhum tipo de limitação. Tratamos petistas,
PSDBistas, direitistas, esquerdistas, centristas, com o mesmo tratamento, a mesma educação e, principalmente, com o mesmo respeito, tanto como prefeito como governador. As circunstâncias impediram que eu pudesse ser candidato à presidência da República pelo meu partido, mesmo tendo vencido as prévias do PSDB. Só queria fazer um registro. A sua passagem no governo de São Paulo vai ficar na história, porque a tua performance contra a epidemia é um negócio espetacular, né? Obrigado. Isso em contraponto à presidência que tratou isso como se fosse uma gripezinha. Então, a história vai te julgar, aliás, já está te julgando, né? A tua missão como governador, criando uma nova vacina, é um negócio espetacular. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso? Márcio, de novo, tenho que te agradecer. E o tempo é senhor da razão. Hoje, eu sou muito mais justiçado do que era no período da pandemia, onde muitas pessoas, por incompreensão e por terem sido impactadas por uma fortaleza de fake news, um volume de fake news, me tinham como uma pessoa com equívocos, com posições erradas, por que tinha que defender vacina, por que tinha que vacinar, por que tinha que fechar o comércio, por que tinha que manter o isolamento para evitar o contágio e o aumento de pessoas que contaminadas poderiam perder a vida, como aconteceu com 704 mil brasileiros que perderam a vida. E teriam sido muito mais se nós não tivéssemos trazido a vacina. Eu comprei 124 milhões de doses da vacina Coronavac através do Butantan, e não foi apenas para a população de São Paulo. Dá para quantificar a quantidade de vidas que provavelmente se preservou com a sua iniciativa? Mais ou menos? É possível, sim. Quem fez isso foi a USP, foi a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com seus algoritmos. Nós salvamos 425 mil vidas. Das 703 mil, se não tivéssemos trazido a vacina, nós teríamos tido quase 1.200.000 vidas perdidas. Salvamos 425 mil vidas com a vacina. E lamento não ter podido salvar mais por conta do enfrentamento, dos equívocos que o governo naquela época entendia que não era importante ter a vacina, que adiou a aprovação da vacina pela Anvisa. Já tínhamos a vacina em setembro, só conseguimos começar a vacinar em janeiro. Quantas pessoas poderiam ter sido salvas, Caio, se tivessem tomado a vacina em setembro? Quantos pais, quantas mães, quantos avós, quantos vizinhos, quantos amigos teriam sido salvos? Que a vacina salvava. Você poderia ter a contaminação da Covid, mas você não morreria de Covid, tendo recebido a vacina. Como é que é o nome da mulher negra de 17 de janeiro? Eu esqueci o nome dela agora. Mônica. Mônica Calazans. Calazans. Foi a primeira enfermeira do Hospital das Clínicas. Minha gratidão a você, Mônica, porque ela se tornou uma mulher símbolo também da vacinação. Foi a primeira brasileira a receber a vacina no braço. Isso era um domingo, depois da Anvisa ter resistido equivocadamente por 4 meses até endossar e dizer que a vacina era apropriada, como desde o início ela era, para que nós pudéssemos iniciar a vacinação. No mesmo dia, 20 minutos depois da autorização da Anvisa, nós já estávamos vacinando. Se você não fizesse mais nada no governo de São Paulo, só isso daí já teria justificado. Né? Salvar vidas não tem preço. Agora, João, também a gente está aqui com esses quadros aí belíssimos e tem as fotos do Pinheiros, que foi outro legado fantástico aí para a nossa geração e para as gerações futuras. Queria que você falasse um pouco disso, dessa missão que foi feita, desse legado que ficou de despoluir o Rio Pinheiros. Adriano, você acompanhou bem isso, porque você era da Sabesp, e eu tinha determinado que nós faríamos a despoluição do Rio Pinheiros, contrariando inclusive amigos que me diziam, Caio, não prometa porque você não vai conseguir. Geraldo Alckmin prometeu, não conseguiu. Mário Covas prometeu, não conseguiu. Outros governadores, José Serra e outros, bons governadores, estou falando aqui só dos bons, estou emitindo os que não são bons, mas estou falando de bons governadores que não conseguiram despoluir o Rio. Nós conseguimos. Aliás, eu queria fazer um alerta ao atual governador Tarcísio Gomes de Freitas, que eu respeito, que é preciso ter cuidado com o rio. Você não despolui um rio eternamente, você despolui, mas é preciso manter o processo de limpeza permanente. Isso não está acontecendo como deveria acontecer. Então, alerta até ao bom governador Tarcísio para que cuide melhor do Rio Pinheiros, mas com um investimento de 4 bilhões de reais e com 492 mil ligações,
nós conseguimos despoluir o Rio Pinheiros. Porque não é apenas essa poluição de superfície. Essa é ruim, é feia, ela incomoda. Mas a poluição da água era pelo esgoto, que era jogado diretamente no Rio Pinheiros de 492 domicílios. A Sabesp fez 492 ligações para garantir água limpa e esgoto para uma população na região sul da capital de São Paulo que não tinha acesso a isso. Estamos falando da mais importante cidade do país, a mais rica e a mais importante. Esse foi um trabalho de 4 anos e de 4 bilhões de reais para entregar o Rio limpo e despoluído nos critérios internacionais de classificação de limpeza de água. Não é água para você, evidentemente, beber e nem mergulhar, nem nadar, mas a água tida como limpa e voltar despoluída. A ter vida no rio, né? E acho que, João, você colocou um ponto fundamental, quer dizer, a gente vê o rio despoluído, mas o mais importante foram famílias que puderam lá nas pontas, lá na ponta do Ticoatira, poder chamar sua família para ter um almoço de domingo. Porque aquele córrego lá da ponta deixou de ser fétido. Isso. Né? Aquela família passou a ter orgulho de novo e poder ter seus familiares ali, sem contar a quantidade de doenças que foram evitadas por conta disso. Então, você fala em 492 mil municípios, domicílios, você está falando em quase 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas foram impactadas para terem uma qualidade de vida que não tinham anteriormente. E esses rios, esses córregos fétidos, foram todos eles tratados, todos eles encanados, e essas residências passaram a ter água limpa da Sabesp e o saneamento e o esgoto, né? com dignidade. Fora as cooperativas que foram feitas para permitir que, ao invés de jogar nos córregos ou mesmo diretamente no rio, o pneu velho, o plástico, o PET de garrafas, etc., isso pudesse ser recolhido em cooperativa e elas transformassem isso numa renda para os cooperativados poderem vender isso e obter renda e ter trabalho ao invés de jogar esses dejetos. São N externalidades, quer dizer, valorizou o imóvel, melhorou a saúde, etc. Agora, João, você começou lá... Fora as escolas, né, que escolas, é um orgulho. Escolas de tempo integral. São Paulo tinha 267 escolas de tempo integral, cara. Nós entregamos com 2.300. Um orgulho. O país só vai mudar, vocês que estão nos assistindo, nos vendo, nos escutando aqui, o Brasil só será uma grande nação quando tiver educação. Enquanto não tiver, nós não vamos ser uma grande nação. Vamos ser um país em sofrimento permanente e passíveis de governos populistas, mentirosos, que mentem para a população e que preferem manter uma população deseducada para ser controlada. O Brasil só será um grande país, né, Márcio, quando tiver educação, escolas de tempo integral no país inteiro. No país inteiro, 8 horas de aula dia, 5 refeições, foi o que nós fizemos aqui, computadores, sistemas, tecnologia, treinamento aos professores e dignidade nas escolas. Colocamos ar-condicionado em 2.300 escolas. Sabe o que é você querer aprender com 34 graus de temperatura dentro de uma sala de aula? Ninguém consegue aprender. Não há aluno que consiga entender o que fala um professor, e nem o professor consegue dar aula com uma temperatura de 30 graus, 32 ou 34 graus durante o verão. Então, climatizamos as escolas, melhoramos as condições das escolas e tempo integral, um investimento de quase 2 bilhões de reais feito pelo governo de São Paulo. E se eu pudesse, faria de novo e em dobro, porque ainda faltaram escolas para serem colocadas em tempo integral. Não houve tempo de fazer para todas elas. Isso com a pandemia no meio desse processo, hein? 2 anos de pandemia em 4 anos de governo. Então, foi um orgulho e meu agradecimento aqui ao Rocieli Soares, que foi nosso secretário de Educação, hoje secretário de Educação do Helder Barbalho, no governo do Pará, porque ele liderou esse processo com um time formidável. Não foi ele sozinho, mas ele liderou isso com um enorme brio e uma enorme capacidade. Agora, João, você estava falando aqui, a gente comentou antes, começou a carreira, João, empresário, sucesso aí, enfim, o seu livro conta muito disso, né? Com 22 anos já liderando uma agência. Depois entrou na política, com o mote puxado mesmo da tua vida empresarial do João Trabalhador, né? E trabalhou de verdade, como a gente está vendo aqui.
e agora, nesse momento, voltou para a vida empresarial e tem se reconciliado aí com muitos dos atores políticos. É o João conciliador? Queria que você falasse um pouco disso. Obrigado, Adriano, pela pergunta. Sim, tudo na vida é aprendizado, Adriano, tudo. Eu não nego a política e nem condeno a política, embora tenha saído dela. Mas eu respeito a política e entendo que ela é parte da democracia. Você não pode criticar se você tem bons governos ou maus governos, mas se você tem democracia, é melhor ter a democracia com os equívocos que, eventualmente, ela produz, do que não ter democracia em nome de não produzir erros. É melhor preservar a democracia, ainda que com seus equívocos, ainda que com seus erros, do que não desfrutá-la. O não desfrutá-la é condenar uma nação definitivamente e o seu povo, porque não há chance da eleição, não há chance da renovação, não há chance da troca. É a eternização de um regime totalitário, de direita ou de esquerda. Então, eu não demonizo a política, eu respeito a política, mas não deixo de condenar nos seus equívocos, nas suas falhas e nas suas inverdades. E também não demonizo o período em que atuei dentro da política. Foram 6 anos onde eu tive muitos ensinamentos, equívocos, acertos, erros e virtudes, mas muito aprendizado. E um deles foi esse de pós-político, ao invés de eu levantar o dedo para condenar os que foram contra mim, ou os que promoveram injustiças ou inverdades em relação a mim, eu me afastei da política, perdoei a todos e pratiquei o perdão. Não foi falar de um jeito e conduzir de outro. Ter uma prática, uma promessa e uma prática. Então, fiz um processo de pacificação com todos, com extrema-direita, extrema-esquerda, aqueles que foram duros adversários nas minhas campanhas políticas e também nos governos que fiz como prefeito e como governador. Perdoei a todos, sem nenhuma exceção. E é bíblico, né, que o perdão é sublime, né? É sublime. Sublime é o perdão. E é um exercício permanente, permanente, porque você precisa ter a disciplina do perdão, porque senão você corre o risco de voltar atrás. Tem a passagem, quantas vezes eu perdoo o meu irmão? 7 vezes? Aí não digo 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes. Né? É mais do que o número de dias no ano, 365. Né? Bem lembrado. E perdoar não significa diminuir, não significa você se empobrecer intelectualmente ou se empobrecer do ponto de vista da sua vida, da sua existência e nem dos seus ideais. É uma qualidade inerente a Deus, né? Exato. Se Deus não tivesse o dom do perdão, nós estamos estraçalhados. Exato. E você não precisa mudar as suas posições para saber perdoar. Você compreende, as pessoas não são iguais. Nós não somos iguais. Mas nem por isso eu preciso odiar, nem por isso eu preciso combater, agredir. E hoje eu tenho uma outra posição, hoje eu sou uma pessoa melhor do que era antes. Eu errei muito no combate, porque eu exagerei no combate. E eu não tenho nenhum pudor de dizer que eu cometi esses erros, porque exagerei. Poderia ter feito o combate sem exagerar, mas eu exagerei muitas vezes. Então, olha como é importante a vida ser bem vivida. Hoje eu sou uma pessoa melhor, mais preparada do que era antes. Mesmo com algumas boas virtudes, mas sem os equívocos e os erros que eu cometi no passado. João, você tem quase a minha idade, né? 2 anos a menos, você está com 67? 67. Eu estou com 69. E você aparenta 15 anos menos do que eu. Dá a fórmula aqui para a gente, pô. Dá uma receita para nós aqui, pô. Você está exagerando, você está sendo generoso. Não estou, não. Olha, eu não bebo e não fumo, então isso já ajuda. Eu também, igual o Tim Maia, eu não bebo, não fumo e não cheiro. Eu só minto um pouco, às vezes. Eu também nunca tomei droga, não gosto de droga, não bebo, nunca fumei, nunca bebi, pratico exercícios, mas sabe o que torna você uma pessoa mais jovem? E você é jovem ainda. É você ter a alma limpa. Medita. Faço meditação, faço respiratório yoga, quando posso faço yoga também, mas quando você tem o coração limpo e aberto, você tem menos tormento. E o tormento consome a vida. A tristeza. Uma pessoa que odeia ou uma pessoa que não se ama, ela se autodestrói, ela se autoflagela. Então, por isso que a fé é importante. Você não precisa ser um temente que vai todo dia à igreja, seja qual for
a sua religião. Você precisa ter a sua convicção. Ela é importante. Você precisa saber que tem alguém mais importante do que você, maior do que você, e essa crença ajuda você a ser uma pessoa melhor, ajuda você a respeitar as outras pessoas, conhecer os seus valores, respeitar a sua dimensão, respeitar as suas limitações, as pessoas mais pobres, mais humildes, as pessoas mutiladas. E a fé também é importante, né? A fé. Muito, eu estou lembrando uma passagem bíblica daquele rei que o profeta chegou e falou, prepara a tua casa, porque essa tua enfermidade é para a morte. Eu acho que é o rei Ezequias, né? O profeta falou, prepara a tua casa e sai. Aí o rei fica desesperado, vira para a parede e falou, Senhor, eu tenho procurado te servir direitinho, eu tenho... Dá uma chance, né? O profeta no pátio, Deus fala, volta lá, fala que eu mandei mais 15 anos. Você lembra dessa passagem? E ele agrega mais 15 anos. Né? É impressionante, né? A fé é um negócio importante. O que eu posso garantir é importante perdoar. É importante compreender, saber que as diferenças existem. Elas sempre existirão, não há pessoas iguais. Mas perdoe, você será uma pessoa melhor perdoando do que sendo uma pessoa odiando. O ódio só traz o ódio. O ódio destrói. O perdão constrói. Tem uma coisa que acho que você falou numa entrevista, João. O perdão é um ato unilateral. Você pede perdão sem esperar, sem expectativa. E não precisa esperar. Bem colocado, é isso mesmo. Você não pode pedir o perdão entendendo que a outra pessoa tenha que ter esse ato. Se ela tiver, ótimo, mostra a grandeza da sua parte. Mas se não tiver, você mostrou a sua grandeza. Então, você está em paz consigo mesmo. Inclusive, a gente está falando sobre perdão, repercutiu bastante um pedido de desculpas público, né, que o senhor fez para o presidente Lula, reconhecendo alguns excessos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e que também avaliasse essa primeira metade do governo Lula. O que o senhor está achando do governo e quais são as suas perspectivas também para a segunda metade agora? Caio, eu fiz, de fato, uma manifestação clara e até postei isso para que não houvesse dúvida de que... havia uma palavra entre quatro paredes e outra fora das quatro paredes. Eu postei onde eu cometi exageros em relação ao presidente Lula. Eu não mudei as minhas posições, eu quero deixar bem claro. Sim. Mas naquilo que eu exagerei, eu pedi perdão. E reafirmo aqui com a maior tranquilidade. Inclusive em relação a outras pessoas também, não foi só ao presidente Lula. Mas quero fazer um registro. A sua reação... O governador Geraldo Alckmin também. Eu me reconciliei com ele porque eu pedi perdão. João, a sua reação, que saiu nesse teu perdão, mas a sua reação é uma reação a uma manifestação do Lula. Eu fui ver isso. O Lula dizendo, esse coxinha, papapá, que em 2016 nunca trabalhou, papapá. Eu quero ver se o João Dória tem carteira profissional, papapá. Foi isso que suscitou a tua reação, que agora você pede perdão. Pode ter sido exagerada, mas eu não acho que foi exagerada a tua reação, não. Porque foi uma reação a uma manifestação primeira do Lula, ofensiva e inverídica. Tá certo? O presidente Lula teve sensibilidade naquele momento, ele percebeu que poderia ser uma pessoa, vamos dizer, um adversário naquele momento, com alguma propriedade. Ele estava certo. Eu fui um adversário vencedor, eu venci a eleição, venci o PT, aliás, 2 vezes, 2016 e essa manifestação foi anterior, né? 2018. É a sensibilidade dele. Mas eu pedi perdão e reafirmo isso, assim como a outras pessoas também, que a proeminência do presidente Lula ganhou uma relevância maior, Caio, essa minha manifestação. Mas o perdão foi a todos, indistintamente, dos exageros que eu empreguei, principalmente na linguagem. Fisicamente, nunca agredi ninguém, nunca bati ninguém. Aliás, é uma das piores circunstâncias é você perder o controle para agredir alguém. Mas a agressão verbal, ela também machuca. Então, hoje eu tenho uma ponderação verbal muito maior. Eu não falo palavrões, eu não consigo empregar palavrões. Tem gente até que me critica por isso. Mas eu prefiro não falar palavrões e não agredir ninguém, nem no futebol. Tenho até vontade de falar, mas eu me contenho. Sou torcedor do Santos como você, tivemos razão. Apanhamos muito nesse último ano, agora voltamos à primeira divisão. Nunca falei um palavrão xingando ninguém, nem técnico, nem jogador. Também que esse aqui é o podcast Conversar. Se fosse o podcast do Flow, a quantidade de palavras. É verdade. Em relação ao governo,
Eu prefiro não fazer análise de governo, porque hoje a minha posição é a posição a favor do Brasil. Eu torço pelo bem do Brasil. Tudo aquilo que for feito pelo bem do Brasil, eu serei solidário e, se puder, vou ajudar e vou contribuir. Aonde aquilo que não for feito, e tem coisas que têm sido feitas que não são boas para o Brasil, eu procuro contribuir no campo privado para fazer as coisas boas e, com isso, dar um endosso ao meu país. Eu não falo mal do Brasil quando estou fora do Brasil. Nós fazemos dezenas de eventos internacionais importantes, significativos, fora do Brasil. Ninguém nos eventos do LIDE fala mal do Brasil. Poderia até ter razões para falar, e razões não faltam, mas quando você está fora do país, você tem que defender o Brasil. Então, apresente as coisas boas e positivas. Não vá mentir sobre aquilo que você não tem relevância ou a importância de falar aquilo que é a realidade do país. Mas tem tantas coisas boas que podem ser ditas e podem ser promovidas, vamos ficar com elas. Então, vamos fazer um registro justo, né? A persona política, Fernando Haddad, é um cara que a gente tem que admirar pela integridade. Você pode discordar das ideias, da política, etc., mas é um político íntegro, foi prefeito, você sabe disso, né? E que é um ficha limpa, né? Márcio, bem lembrado por você. Eu fiz uma transição republicana com o Fernando Haddad. Eu venci a eleição, onde ele era prefeito, candidato à reeleição, no primeiro turno. Nunca nos agredimos, nunca tivemos um embate nos debates eleitorais em 2016, um xingando o outro, ou jogando cadeira, ou ameaçando, ou fazendo qualquer tipo de ataque, nem de fake news. Ele não fez contra mim, nem eu contra ele. Isso nos motivou a uma relação respeitosa e fizemos uma transição exemplar. Eu não vou nominar, mas no processo anterior, onde ele assumiu, houve uma situação de embate horrorosa e com bons nomes. É que eu não vou citar aqui, porque eu não sou juiz da história, mas nós fizemos algo completamente diferente. E desde então sempre mantivemos uma relação respeitosa. Ele faz uma boa gestão à frente do Ministério da Fazenda. Só lamento que alguns que poderiam ajudá-lo a fazer uma gestão melhor acabam contribuindo para que isso não tenha o resultado. Fogo amigo, né? É o fogo amigo na pior circunstância. Então, isso tem prejudicado a conduta da economia do país, não pelo trabalho do Fernando Haddad, que surpreendeu, inclusive, os que não acreditavam que ele fosse capaz de ser um bom gestor, que soubesse ouvir, soubesse discernir e agir de maneira correta. Hoje ele apanha muito mais do próprio partido do que na análise do mercado. O Brasil não estaria na situação que está se tivessem permitido a ele fazer aquilo que ele vinha conduzindo bem e de maneira ponderada e respeitando o diálogo e compreendendo a importância, inclusive, do mercado e ficando um pouco mais afastado de visões ideológicas. O Gabriel Galípolo, você já conheceu pessoalmente, já conversou? Conheço e gosto dele. Gosto do Galípolo. Sei que ele vai ter muita dificuldade à frente do Banco Central, não pelo Banco Central, mas pela circunstância de um governo que ojeriza o Banco Central e que não respeita a independência do Banco Central. Tomara que mude, e que isso não se... Você teve uma boa impressão dele, então? Eu tenho uma boa impressão dele. E entendo que ele, para preservar o seu nome, a sua história e o próprio Banco Central, ele terá que manter essa independência. Porque, se não tiver, ele estará desacreditado na história. Lembre-se de um ex-ministro da Fazenda, de um ex-governo, que tem um descrédito tão grande que hoje vive completamente marginalizado, não tem espaço no setor privado, não tem espaço no setor acadêmico, por conta dos equívocos que cometeu e pelo exercício ideológico que ele acabou exercendo à frente da conduta da economia do país. O Galípolo não tem essa posição e não tem essa formação. Eu espero sempre que ele tenha paz de espírito, resiliência para resistir, boa capacidade de diálogo, ele vai precisar dialogar com a esquerda, com a direita, com o setor produtivo, com partidos, muita resiliência, muita competência intelectual e muita paz interior. Eu acredito que ele vai conseguir. Sobre João, 2026, o processo sucessório, como que o senhor analisa esse processo, as forças políticas em jogo? Acha que já dá para fazer uma antecipação de cenário ou tudo é muito incerto ainda? Há um longo tempo ainda pela frente. A política, você fala 1 ano na política, 2 anos é uma eternidade na política. Às vezes, 1 semana é uma eternidade, quanto mais 2 anos. Neste momento está pendular. O Brasil está dividido entre esquerda e direita, extrema esquerda e extrema direita, na verdade.
o que é muito ruim. Você pode ter esquerda, pode ter direita, a democracia só se faz com contraditório, não há democracia sem um contraditório. A falta de contraditório é ditadura, é regime totalitário. Mas os extremos são nocivos e se tocam. Né? Os extremos, a esquerda e a direita, têm os mesmos erros de conduta e o mesmo mau procedimento. Totalitarismo, donos da verdade, impõem posições, censuram, não gostam de ser criticados, são iguais. Pode estar na extrema esquerda, na extrema direita, o comportamento é igual, muda só a cor da camisa. Eu gostaria muito que o Brasil tivesse uma visão mais ao centro, capaz de dialogar com a esquerda e com a direita, como foi o governo Fernando Henrique, como foi o governo do presidente Juscelino Kubitschek, como foi o governo do presidente Temer. Vamos ser justos em relação a isso. Ouvir a direita, ouvir a esquerda, entender o contraditório, mas sem essa visão pendular. No momento, Caio, ainda estamos na visão pendular. O Brasil está dividido e, lamentavelmente, muitas ações do atual governo vão acabar estimulando a retomada de uma visão mais extremista à direita no futuro. Pode mudar? Pode. 2 anos é um largo tempo. Mas, para isso, nós precisaríamos ter um personagem que possa personificar uma visão mais moderna, contemporânea, democrática, dialogadora, mas longe dos extremos. Agora, João, falando de Brasil e nessa toada aí, esse ano o Brasil cediu um importante evento. Eu sei o quanto o LIDE está conectado com essas questões de ESG, de sustentabilidade. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa importância que o Brasil vai assumir e conectasse com esse trabalho que você vem fazendo com os empresários, né? E também nesse lado de tornar cada vez mais internacional o LIDE. De um lado, o Brasil está olhando, o mundo está olhando para o Brasil por conta da COP, do outro lado, o LIDE levando os empresários daqui para fora. Como que você enxerga essa conexão? Esse é um dos melhores ativos que o nosso país tem. O Brasil, na verdade, tem 2 grandes bandeiras que são ativos proeminentes do Brasil. Segurança alimentar, o Brasil é o 2º maior produtor de alimentos do mundo. Então, isso gera uma respeitabilidade enorme. O mundo precisa comer, o mundo precisa de alimentos. E o Brasil é o 2º maior produtor de alimentos do planeta. Então, isso gera uma responsabilidade enorme e uma oportunidade extraordinária. Outra é a transição energética. O Brasil tem as fontes mais limpas e em larga escala de energia limpa para oferecer ao Brasil e ao mundo. É preciso ter responsabilidade e capacidade de gestão para poder oferecer soluções adequadas nessa transição energética, na redução da emissão de carbono e na capacidade de respeitar o meio ambiente com atitudes, não apenas com discursos. A COP30 será importante, sim, porque ela vai estabelecer, ou pode estabelecer, um compromisso ainda maior do Brasil. Isso independentemente de você poder analisar se Belém terá condições ou não de recepcionar bem mais de 15 mil pessoas que para lá se dirigirão para discutir e debater os temas ambientais na COP30. Essa é uma outra questão logística, etc. Do ponto de vista de país, essa discussão não depende em qual a cidade está sediando, e sim o país que está erguendo essa bandeira. Eu espero que seja uma postura de extremo juízo do Brasil, não vinculando isso a questões políticas, não vinculando isso a questões ideológicas, e sim às pessoas. O meio ambiente respeitado, Caio, ela preserva não só o meio ambiente, não só a fauna e a flora, preserva as pessoas, a sobrevivência das pessoas. E esse é um ponto fundamental. Nós vivemos nesse planeta. Nós não podemos esquecer que gerações futuras poderão ser contaminadas, prejudicadas ou até eliminadas se nós não tivermos um comportamento ambiental adequado. Então, essa consciência, o Brasil pode ser parte integrante dessa linha de frente a partir da COP30. Eu espero que assim seja. Se quiser transformar isso numa vertente política, eleitoral, ideológica, será um profundo desastre e uma enorme decepção para o Brasil. Espero que isso não aconteça. João, deixa eu aproveitar a tua experiência e o conhecimento da história empresarial brasileira, né? Se você pudesse indicar 3 empresários que você admirou muito, eu vou falar já falecidos, para não gerar ciumeira, né? Porque você convive com tantos empresários importantes. Se você pudesse destacar 3 empresários que
você admirou? E o porquê dessa admiração? Eu vou dizer até um que já se foi, infelizmente, e vou citar dois que ainda estão vivos. Eu não tenho problema em fazer essa menção e nem por isso vou estar desrespeitando outros grandes nomes do empresariado brasileiro. Um que já se foi, que foi muito meu amigo, durante muitos anos, foi o Antônio Hermílio de Moraes. Um homem íntegro, correto, um brasileiro, um patriota, um homem que amou o seu país e trabalhou pelo seu país. Também quis ser governador e não conseguiu, você conseguiu. Né? E foi profundamente injustiçado e traído. E uma pena, o Brasil teria tido um destino diferente se Antônio Hermílio de Moraes pudesse ter sido candidato, porque ele não conseguiu ser candidato, não é que ele disputou e perdeu. Mas, respeitando o Silvio Santos, eram perfis completamente diferentes. E preparo diferente. Tinha um conteúdo e um preparo que permitiria a ele ser um grande presidente, sem, com isso, menosprezar o Silvio Santos. Mas ambos sofreram a mesma circunstância, a repulsa da política, daqueles que não eram da política. Eu fui um caso extraordinário, aliás, raro, né? Se você considerar aí, do ponto de vista eleitoral, o único caso. Não estou querendo me valorizar, porque o outro nome foi Olavo Setúbal, mas o doutor Olavo, ele chegou, não foi pelo voto direto, ele chegou por uma indicação. Paulo Egídio Martins indicou. Uma indicação correta, mas não foi, ele não foi no sufrágio popular. Foi um grande prefeito, um grande homem público, mas não foi pelo sufrágio popular. Mas você falou do Antônio Hermílio e dois vivos. Todas as características que a maioria das pessoas conhece e reconhece. Os que estão vivos, eu gostaria de lembrar o Jorge Gerdau, também um patriota, um homem de bem, um homem que coloca o Brasil acima dos seus interesses pessoais. Aliás, você homenageou ele recentemente aqui, né, no LID, né? Aliás, eu fiz a essas duas pessoas que eu vou mencionar o nome, ao Jorge Gerdau, que eu acabei de citar, e o outro é o Rubens Ometo, também um homem correto, com uma visão adequada, moderna do Brasil, um homem que pensa o seu país, é um dos maiores geradores de emprego do Brasil, um dos maiores grupos econômicos do país, e um homem com discernimento do seu papel perante a sociedade brasileira. São dois exemplos. Eu não quero com isso dizer que são apenas eles, os dois únicos que têm essa representação, mas eles emulam e dão essa representatividade com profunda dignidade. Então, Antônio Hermílio de Moraes, Jorge Gerdau e Rubens Ometo. Professor, queria voltar um pouco para a política, mas política do Santos. Em 2026, nem candidato à presidência do Santos para talvez transformar numa SAF e trazer o Neymar de volta? Não, a resposta é não. Já o ano passado, quando nós tivemos uma gestão ruim, eu não vou ficar aqui nominando, porque isso não é contributivo, mas houve um esforço enorme de grupos de torcedores, grupos de santistas, etc., para que eu pudesse disputar a eleição para a presidência do Santos. Eu, tacitamente, não tenho nenhum interesse, não quero, posso ajudar, me disponho a ajudar, a colaborar, e até acho que contribuir um pouco, sugerindo que houvesse bom senso nisso e não medidas equivocadas. O Marcelo Teixeira é uma boa pessoa, eu queria registrar isso, ele tem bom senso, conhece a atividade e tem independência também. Ele não precisa do Santos Futebol Clube, ele tem um padrão econômico de vida suficiente para não ter nenhum risco, nenhuma tentação de ser uma pessoa desequilibrada na conduta na gestão de um time de futebol. Mas o melhor caminho para o Santos Futebol Clube é se tornar uma empresa, é SAF. É o único caminho, é o melhor e o único, não há outro caminho. E eu espero que o Marcelo, a quem eu dedico muito carinho, eu ajudei para que ele pudesse ser o nome consagrado, como foi na eleição para se eleger presidente do Santos, possa ter a capacidade de, nesta etapa ainda como presidente do Santos, tornar o Santos uma SAF, ou seja, uma sociedade privada, respeitando a tradição, a história de mais de 115 anos do Santos Futebol Clube, mas que desse uma nova dimensão para o nosso time. Se continuar como está, nós vamos viver as mesmas agruras que foi o ano passado, a única vez em que o Santos Futebol Clube viveu a amarga experiência de uma segunda divisão. Daí você vê, né, professor? Está aqui, Santista, João Dória, ministro Gilmar, né, Suplicy também, todo Santos, o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Coração do João, que é o Neymar de volta, com SAF, sem SAF, qual que é? Eu gosto do Neymar. O Neymar veio nessa geração, que o Zé Márcio estava comentando, do Laor, do Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro. Eu estava lá, eu fui conselheiro do Santos, eu ajudei na eleição, na formação da eleição, na formação do grupo de empresários, eram 12 empresários no total, 11 ou 12, que ajudaram na eleição do Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro, de onde veio uma geração de craques, entre eles o seu maior nome, que foi o Neymar. A carreira do Neymar foi construída dentro de uma gestão. Nós cuidávamos de tudo do Neymar. A comunicação, a forma de falar, o treinamento, o preparo físico, o preparo intelectual, tudo foi trabalhado para que um menino de 16 anos pudesse se transformar num craque já aos 18 anos e o maior nome do futebol brasileiro, na minha opinião, até hoje, depois do Pelé, o maior nome, não deixando de considerar outros grandes nomes também do futebol brasileiro. Mas por quê? Gestão profissional. Por que o seu time, o Palmeiras, tem hoje uma posição relevante? Tem uma gestão profissional. Não tem SAF, mas tem uma gestão como se fosse SAF. Por que o Botafogo chegou à posição em que está? SAF. Por que outros times estão chegando, até no Nordeste, até em regiões mais pobres, estão chegando num grau de respeitabilidade futebolística? SAF. Gestão, eficiência, honestidade. É o único caminho para o futebol brasileiro, não é só para as equipes, não. João, eu quero te fazer um convite aqui, que vai ficar registrado. Se você aceitar, nós vamos ficar muito orgulhosos. O jeton é alto, viu? Fica tranquilo. O Caio bolou um curso maravilhoso para empresários, né? Para empresários e médios, grandes empresários e médios empresários. E eu queria contar com uma aula sua, tá? Se você aceitar. É virtual ou presencial? Como é que não, é presencial. Pode programar. É presencial, tá? O jeton não é baixo, não. Não é tão alto quanto eu sugeri. É um curso maravilhoso. Um curso maravilhoso. A concepção é do Caio, não é mérito meu. Eu só endossei, né? Claro. Mas vamos lá, Caio. Pode contar, Caio. Conta comigo. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. José Márcio perguntou sobre as suas referências no mundo empresarial, mas eu queria saber também no mundo político. Além do seu pai, quem que são as suas maiores referências na política brasileira, ou não só brasileira? Mortos ou vivos. Mortos ou vivos. Só pegando aqui, você morou um período lá fora e o JK teve do seu lado lá. Então também... Foi nosso vizinho, né? O presidente Juscelino foi nosso vizinho. Ele foi caçado também em 64 na primeira lista, junto com meu pai, ou meu pai junto com ele. Meu pai foi o 12º do ato institucional número 1, que promoveu a cassação de dezenas de parlamentares e estava ali nessa lista o presidente Juscelino Kubitschek. Foi nosso vizinho em Paris, vizinho de frente. Nosso prédio era exatamente na frente do prédio do presidente Juscelino e da dona Sara. E Samuel nós Weiner também, muito. Né? Hein? Samuel Weiner também. Samuel Weiner é nosso vizinho de porta. Andar de porta. Tinham duas em portas. Front off. Ele era casado, inclusive, com a Danusa Leão. Linda, que era linda. Linda, né? Eu me lembro, era pequenininho, já uma mulher impactava, exuberante. E o Samuel Weiner era uma inteligência extraordinária e era muito amigo de meu pai também. Foi nosso vizinho, no mesmo andar, porta a porta, e do lado oposto da rua, Rue de la Belle-Fille, em Paris, morava o presidente Juscelino, Dona Sara e as suas duas filhas. Perdão, João, qual é o nome da rua? Rue de la Belle-Fille, tá. Rua das Belas Folhas. E fomos muito amigos. No período do exílio, os que estavam no exílio eram muito amigos e muito solidários entre eles. Então, eu citaria o presidente Juscelino com a maior tranquilidade do mundo, assim como o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho que incluir o presidente Michel Temer, eu devo incluir André Franco Montoro, foi um brilhante governador do estado de São Paulo, foi um homem que lutou e incentivou pelas diretas já. A democracia brasileira tem um enorme débito de não ter valorizado André Franco Montoro no nível que ele mereceria pela sua capacidade, pela boa gestão que fez como governador de São Paulo, pela luta pela democracia, que resultou nas diretas já, que levou o presidente Tancredo a ser eleito, lamentavelmente, ao perder a vida, o presidente Sarney assumiu como presidente da República, mas esses são nomes que eu classifico sem, repito, deixar de considerar vários outros nomes na vida política brasileira
que merecem relevância e importância. Eu acho que posso aqui citar também Mário Covas. Eu fui secretário do Mário Covas, um homem brilhante, mesmo com um temperamento difícil, mas um homem brilhante. Você preside a Paulistur com que idade? 20 e poucos? 21 anos. 21. Impressionante. E era o Mário Covas prefeito de São Paulo. Eu tinha 21 para 22 anos. Quando eu fui nomeado, eu tinha 21 anos. Fiquei 2 meses com 21 anos, depois rodou para 22 anos. Fui o mais jovem secretário de turismo da história de São Paulo. Depois fui o mais jovem presidente da Embratur também. Com 24 anos eu presidi a Embratur. Imagina, um jovem de 24 anos. E você que teve a ideia de usar o nome do Pelé para correr o mundo, né? Foi você. Eu sugeri ao presidente Sarney que nomeasse o Pelé embaixador do turismo brasileiro. Sugeri ao presidente Sarney que desse ao Pelé o passaporte diplomático, passaporte vermelho, que o Pelé já deveria ter recebido há muitos anos, porque ninguém melhor representou o Brasil no exterior do que o Pelé. Rodamos o mundo durante quase 3 anos, levando a imagem do maior atleta de todos os tempos, um pacificador, um rei não só do esporte, mas do convívio, do respeito, da compreensão, para várias partes do mundo, promovendo o Brasil. Cada feira de turismo, Adriano, que eu levava o Pelé, a feira parava, eu não estou exagerando, parava a feira, todos queriam ir no estande do Brasil para receber um autógrafo do Pelé. Eu me lembro que a maior feira do mundo, ainda hoje, chama-se FITUR, Feira Internacional de Turismo, em Madrid, agora em janeiro, por acaso, que há 2 semanas ela acontece anualmente. Quando nós levamos o Pelé na FITUR, parou a feira. A feira, o movimento da feira fez assim, puf, onde era o estande do Brasil, a fila era uma fila de 3h30 para pegar um autógrafo do Pelé, e ele pacientemente, Zé Márcio, dava o autógrafo. Ele deu um autógrafo neste primeiro dia para mais de 3.500 pessoas. Você sabe o que é 3.500 assinaturas? Que sacada tua, hein? De levar o Pelé. Então, ganhava mídia. Então, o press conference do Brasil estava lotado, que todo mundo queria ver o Pelé, e o press conference de outros países muito mais importantes do que o nosso turisticamente tinha 1/3, 1/4, 1/5 de jornalistas. E assim foi. No DNA, teu pai teve a sacada do Dia dos Namorados. Você... Muito bem lembrado. Isso é fantástico. Se você pudesse falar. E depois ainda fizemos o Cristo Redentor, na figura, na imagem do Cristo. Nós oferecemos para grandes personalidades do mundo com o Pelé. Então levamos ao Ronald Reagan, entregamos na Casa Branca ao Reagan. Levamos ao Helmut Kohl, que era o presidente da Alemanha, o chanceler da Alemanha, ao Desmond Tutu, ao bispo Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, ao rei de Espanha, no Palácio Zarzuela, em Madrid. E cada vez que fazíamos isso, uma cobertura, eram 30, 40 jornalistas, fotógrafo, imagem e tal. Sempre o Brasil e uma imagem pacificadora. E a imagem do Cristo Redentor, que, aliás, é a imagem símbolo do Brasil, é a imagem do Rio de Janeiro, e a imagem do Cristo Redentor. Governador, queria que o senhor falasse também... Temos 5 minutos, eu não vou estourar o teu tempo, tá? Vamos lá. Já que estamos aqui, né, no LEAD, gostaria que o senhor falasse um pouco do LEAD. As perspectivas para os próximos anos, o tamanho que o LEAD tomou também, né, atualmente. Enquanto de ir para o exterior. Tá? De ir para o exterior. Se tivesse como falar um pouquinho do LEAD. Obrigado pela pergunta, Caio. O LEAD foi criado por mim há 22 anos atrás. Agora, em maio, nós vamos completar 22 anos. Eu não me inspirei em ninguém, não copiei. Aliás, eu não condeno quem copia, mas eu não copiei nada. Isso foi surgindo naturalmente como uma estrutura voltada para conteúdo e relacionamento. Eu sempre gostei de me relacionar bem, sempre gostei de fazer pontes entre as pessoas, entre as empresas. É da minha natureza, da minha formação. E ao fazer o primeiro movimento disso, 22 anos atrás, eu vi que isso poderia se materializar numa atividade. E aí criamos o LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais. O LEAD hoje é a maior instituição do país, da América Latina. Só há uma instituição maior do que o LEAD, que é o World Economic Forum, que promove o Fórum de Davos, que é de extraordinária importância, mas ele foca principalmente Davos. Ele faz um grande evento anual nos Alpes suíços e alguns eventos relevantes também, mas de menor estatura, nos Estados Unidos e na Ásia. O LEAD hoje está em 21 países do mundo. Daqui a 2 semanas nós vamos para o 22º país, que é o Panamá, abrir a nossa unidade. Hein? Um por ano, praticamente, né? 22 anos. 22 anos, 22. Aí, cabalisticamente, é quase um por ano.
Então, o LEAD tem uma representação efetiva mundialmente. Nós estamos em todos os continentes, Austrália, América Latina, Europa, Oriente Médio, África. Ajudamos a promover o Brasil, repito, com atividades que geram benefícios reais na transição energética, na segurança alimentar, no setor de mineração, no setor de logística, infraestrutura, áreas onde o Brasil ou é exemplo ou precisa de investidores e parceiros, e não temos recurso público, não temos nenhum tipo de dependência econômica de governo estadual, governo municipal, governo federal. Fazemos com recursos privados, com autonomia e com o orgulho de sermos brasileiros e apresentarmos essas opções em atividades, fóruns, summits, seminários, encontros internacionais e também com publicações. O LEAD tem publicações regulares, tanto digitais quanto impressos, tem canais de televisão, tem canais de rádio e utiliza isso a favor do Brasil. E é exatamente o que nós fazemos hoje com 4.200 empresas associadas. João, e a gente estava conversando aqui antes, quer dizer, esse movimento que aconteceu no governo também, né? Graças a você ter ido antes para a China, possibilitou desenvolver a vacina depois com a China, né? Levar os empresários para a China. Foi, exatamente. Quando eu era governador, eu entendia que o Brasil, aliás, continuo defendendo essa tese até hoje, o Brasil precisa estar globalizado, o Brasil não pode ficar fechado, achando que o seu limite é o umbigo do mundo. Nós não somos. Nós precisamos estar globalizados. Lamentavelmente, não quero fazer crítica, mas os governos não enxergaram isso e nós, ao contrário, fomos nesse sentido, abrimos o escritório na China, daí resultou a relação com o laboratório Sinovac, que criou a vacina Coronavac, já tinha essa associação fruto do escritório que abrimos na China e continua aberto. Aliás, mérito do governador Tarcísio manter o escritório aberto em Shanghai, onde funciona, e foi daí que nasceu a possibilidade de trazermos a 124 milhões de doses da vacina, que ajudaram a salvar milhões de brasileiros. Depois abrimos em Munique, na União Europeia, o escritório de São Paulo, funcionando também até hoje. No Oriente Médio, em Dubai, também operando até hoje. Com isso, nós criamos oportunidades de atrair investimentos internacionais para São Paulo. Foi o primeiro estado do Brasil a ter este comportamento. Isso resultou, no nosso período como governo, naquela época, na moeda estamos falando 6 anos atrás, 286 milhões de dólares de investimentos no Brasil. Só para ficar claro, e não ficar aqui a história, vamos dizer, nas nuvens, vamos dizer, que investimento. Citar 2 casos aqui. A Acciona, que hoje realiza a maior obra urbana da América Latina, que é a linha norte do metrô, aqui em São Paulo. Só nessa linha nós temos quase 8.900 trabalhadores e vai atender mais de 600 mil pessoas por dia a partir da inauguração das suas estações, que vão acontecer agora a partir do início de 2026. Isso nasceu de uma ação nossa internacional com a Acciona, o grupo espanhol, que hoje é o maior grupo do mundo na produção de infraestrutura metroviária, e foi um investimento de 22 bilhões de reais. Esse é um investimento, claro. Um outro, para citar, 2 de dezenas de investimentos desse porte. A maior fábrica de celulose líquida do mundo está em São Paulo, em Lençóis Paulista, com a Bracell, que é a Royal Eagle, uma empresa que nós também atraímos do exterior para São Paulo. Só na obra empregou mais de 7 mil funcionários, hoje tem mais de 10 mil funcionários em Lençóis Paulista e é a maior fábrica de produção de celulose líquida do mundo. Isso fruto dessa internacionalização que nós empreendemos. E poderia aqui citar mais meia hora de outros exemplos positivos. É uma visão global, uma visão pragmática, uma visão liberal. E para você ser liberal, você não precisa ser contra o social, Adriano. Você pode ser um liberal social. Você pode ter a visão da importância de redução da miséria, da educação necessária ao país, mas, ao mesmo tempo, um liberal. Entender que o privado faz melhor do que o público. A função pública deve ser essencialmente social, na saúde, na educação, naquilo que é a base para evitar ou mitigar a pobreza. Mas quem pode produzir riqueza é o setor privado. Se governos permitirem, o setor privado trabalha melhor, produz melhor, paga impostos, trabalha com decência e honestidade, óbvio que com a fiscalização do Estado e com os mecanismos de proteção, defesa e regulação de mercado, muito melhor do que o setor público.
Eu, se presidente da República, não teria nenhuma hesitação em privatizar a Petrobras, em privatizar uma Caixa Econômica Federal. Por que o Brasil precisa ter 2 bancos oficiais? Por que Petrobras precisa ser administrada por governo? Por que Correios precisam ser administrados por governo? Deixa o setor privado. Olha a Vale, olha a dimensão que a Vale do Rio Doce, mérito do governo Fernando Henrique Cardoso. A Vale hoje gera mais empregos, mais riqueza para o país do que no tempo em que era estatal, já tinha importância. Então, é uma visão pragmática de vida, sem ideologia, sem visão partidarizada. É o que eu espero e desejo para o bem do meu país. Hoje nós ainda não temos isso. Quem sabe algum dia poderemos ter. Nós não podemos perder a esperança e nem a confiança no Brasil. João, o tempo estourou, queria te agradecer demais. Obrigado, Zé. E fazer o convite aqui já registrado, se você em junho puder nos conceder, mais uma oportunidade aqui para o nosso modesto podcast conversar. Pode tá contar. Tá. Então, gostei da experiência aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, governador, pela generosidade. Queria agradecer muito também o meu amigo Adriano Stringini, que fez o meio de campo para que isso aqui pudesse acontecer. E a Letícia ali, que eu conheci hoje. Nossa, Letícia Bragalha. Letícia é a nossa lutadora. É impressionante ela. Jornalista brilhante, competente. Obrigado, Letícia. Atua como nossa assessora na Prefeitura, no governo de São Paulo, e agora individualmente nos ajuda muito. Obrigado, viu, Letícia? Nos conhecemos pessoalmente agora, é impressionante a competência. Obrigado ao time técnico. Muito Sem bom, vocês obrigado. Também, nós não estaríamos fazendo, nós estamos fazendo aqui. Agradecer você que está nos assistindo, nos acompanhando em mais de 1 hora aqui de conversa. Caio, Zé Márcio, obrigado também ao Adriano. Então, junho, pela oportunidade. O governador João Dória vai voltar no podcast conversar. É isso. Gostou da nossa conversa? Por favor, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você não fique de fora desse que é o podcast mais plural e mais interessante do Brasil. Obrigado. 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 Tchau, pessoal.